Olá, doutores! Sejam todos bem-vindos ao Click Talks. No bate-papo de hoje, vamos falar sobre como precificar o meu tratamento e agregar valor e ainda contornar objeções para o fechamento de tratamento. Para fazer esse bate-papo super técnico sobre finanças e estratégias comerciais, eu chamei o Douglas Silva. E o Douglas é o CFO da Clickliner, ou seja, ele já presta consultoria há muitos anos para a Click. Hoje trabalha aqui internamente como nosso financeiro, nosso diretor financeiro. E o Douglas ele já trabalhou há muitos anos também como consultor financeiro para clínicas médicas e odontológicas. Então vai ser um bate-papo muito rico e interessante sobre essa estratégia de como precificar tratamentos, como converter os pacientes para fechar mais tratamentos, seja com alinhadores ou com aparelhos fixos. Seja bem-vindo, Douglas. Perfeito, muito obrigado, Guilherme. Realmente, como o Guilherme falou aqui, minha experiência já com clínicas odontológicas, hoje eu vou tentar passar um pouquinho aqui, né, nesse bate-papo junto com o Guilherme, para que a gente possa elucidar um pouco mais, então, como precificar os tratamentos nas clínicas. O grande desafio que a gente enxerga hoje no mercado, que a gente quer romper barreiras, especificamente na parte de alinhadores. A gente percebe hoje, atendendo centenas de clínicas no Brasil todo, na verdade milhares de clínicas no Brasil todo, a gente percebe que uma das maiores barreiras para o paciente não colocar alinhador é o preço inicial. Outra barreira, que é uma grande dificuldade dos doutores, é como escolher o plano certo, né? Quem aqui nunca escolheu o plano errado e chegou lá e se frustrou completamente porque acabou o período, o prazo para o tratamento desse paciente? Por exemplo, eu peguei um plano de 1 ano, o paciente não usou bem os alinhadores, esse tratamento se estendeu por mais de 1 ano, aí eu vou ter um custo a mais para poder concluir esse caso. Isso gera uma frustração tanto para o dentista quanto para o paciente, né? E também, além de frustração, o dentista tem que cobrar novamente do paciente, que causa uma dor, essa cobrança, e isso é um desafio. Hoje tem soluções para isso, a gente vai apresentar para vocês soluções que já estão sendo colocadas na prática por centenas de clínicas e têm tido resultados que aumentam em muito o faturamento dessas clínicas e também não só o faturamento, aumenta a lucratividade e a assertividade. Então, assim, a ideia hoje aqui é a gente discutir o cenário global, o cenário nacional do mercado ortodôntico e entrar com uma solução para vocês. Mostrar como vocês podem fechar mais casos, romper barreiras e aumentar a lucratividade lá na ponta, na clínica de vocês. Esse é o objetivo, não é? Exatamente, eu não posso entregar o segredo agora, né? A gente quer prender vocês um pouquinho aqui, mas isso aqui não se trata de lançamento, que nós vamos entregar o segredo no outro vídeo, não, é um bate-fato. Nós vamos abrir o jogo aqui realmente para vocês. E também entender esse panorama desde lá de trás, como tudo começou, né? Como era a odontologia alguns anos atrás, como é o cenário atual, entender esse mercado, entender como os profissionais têm que se posicionar exatamente hoje quanto à precificação e principalmente, né, como o Guilherme mencionou, evitar esses transtornos de ter cobranças extras, valores adicionais e automaticamente corromper o lucro de vocês, né? Falando em cenário histórico, vamos ser sendo bem breve nesse assunto. Quem é ortodontista mais jovem, talvez não viveu isso. Eu já sou um ortodontista, eu tenho 42 anos, 20 anos de profissão, mas a geração que estava antes de mim, quando eu era pequeno, eu lembro que o ortodontista ele era o dentista mais bem pago da cidade, né? Os ortodontistas eles cobravam em dólar naquela época da inflação, tinha a época do período antes do plano Collor, ali, antes do plano real, a inflação era tão alta que os ortodontistas cobravam em dólar, tinham poucos ortodontistas no Brasil inteiro. Eles tinham uma rentabilidade estratosférica, assim, eles eram os profissionais talvez mais bem pagos da área da saúde no Brasil, e tinha todo um glamour em volta da ortodontia, que ainda existe, mas que vem perdendo força. Então o ortodontista ele era aquele profissional de excelência, tratava grande parte tinha uma grande clientela, porque tinham poucos na cidade, e todo mundo queria ser ortodontista. Tanto que ortodontia hoje é a especialidade com o maior número de especialistas no Brasil. A especialização com o maior número de dentistas é ortodontia. Por que isso aconteceu? Talvez tenha sido por causa desse fenômeno, que o ortodontista antigamente ganhava tão bem, era tão bem paga. É uma profissão muito linda, a gente cuida desde das crianças até os adultos, é gratificante ser ortodontista, que é um outro fator importante, mas o financeiro pesa muito, ninguém quer fazer uma especialidade que paga mal, né? E até tu parar para avaliar a globalização. Por exemplo, há 30 anos atrás, eu não tinha como comparar tantas opções, eu não tinha tantas opções de profissionais no mercado, né? Então acabava que eu tinha um profissional da minha confiança, eu utilizava o serviço dele. Hoje em dia, o volume de profissionais do mercado hoje faz também com que a concorrência jogue o preço para baixo. O que aconteceu? Um fenômeno. Teve uma grande formação de dentistas no Brasil, né? Teve o boom, explodiu, né? Tem número de universidades no Brasil, explodiu. É o país do mundo com o maior número de dentistas per capita. Dentro desse boom de dentistas, a especialidade com o maior número de profissionais é a ortodontia. Isso fez com que se popularizasse a ortodontia com as grandes redes também, que vieram baixando o preço, com preços agressivos, o que foi bom porque democratizou a ortodontia, trouxe
acesso à ortodontia para quem não tinha condições de pagar lá em dólar para aquele dentista antigo. Então democratizou. Por um outro lado, quem ficou no meio entre uma clínica de elite ou uma clínica popular é o que mais sofreu, assim, perdeu o cliente para a clínica popular e também não é um cara de elite que vai pagar muito caro. Então, assim, ortodontia hoje tem que saber muito bem se posicionar no mercado, né? A gente tem muitas pessoas que se formam e vão trabalhar em redes de clínicas porque não querem abrir a própria clínica. Mas hoje, nesse cenário, os alinhadores vieram com uma solução super interessante, que muitos profissionais conseguiram se posicionar, agregando valor, né? Entrega um produto mais estético, mais estético, mais confortável para os pacientes, que pode cobrar mais caro por isso, né? E aí teve o boom dos alinhadores, aí, acho que faz uns 10 anos atrás, que alinhadores também era um produto muito caro, né? Tem uma barreira de entrada, o paciente tem que pagar lá 10 mil de entrada, 15 mil, e aí ele inicia um tratamento e ainda paga os honorários do profissional. Então é um produto que tem uma barreira de entrada muito alta, que vem baixando hoje em dia com o número de empresas, com a tecnologia se tornando evoluindo cada vez mais acessível. A própria Click Aligner hoje, quando ela começou, ela era muito mais cara do que hoje. E até fazer uma brincadeira, Douglas, assim, que hoje a gente vê no mercado, a gente vai no mercado lá, vou comprar um chocolate. Eu fui ver um Bislacta esses dias. Cara, a Bislacta hoje a caixinha é metade do que era no Douglas. E o preço é o dobro. Mas por quê? Por que esse motivo? A desvalorização do real. Eu preciso manter minha estrutura de custo e automaticamente preciso entregar meu produto ainda, né? Então, eu não posso ter um preço muito maior do mercado, automaticamente preciso reduzir o que eu entrego, cobrando o mesmo preço. Então, eu não subi preço, eu só reduzi o pacote. E na Click foi o contrário. Em vez de a gente reduzir os pacotes, a gente fez o contrário. Nos últimos 6 anos, a Click vem cada vez deixando nossos pacotes de tratamento mais robustos. Não quero fazer marketing aqui, gente, mas só para entender uma coisa de mercado. Alinhadores estão se tornando mais democráticos, tá? Eles estão sendo mais popularizados. A Click hoje entrega pacotes mais completos, ou seja, com mais alinhadores, mais refinamentos, contenção, frete grátis. E não subiu o preço, pelo contrário, ela vem baixando o preço. A gente está fazendo a curva contrária do Bislacta. A gente vem baixando o preço e aumentando o número de alinhadores do pacote. Mas aí o que a gente vem fazendo com isso também? A gente vem montando uma estrutura financeira que a gente consegue diluir muito mais o nosso custo. Exato, também o nosso volume, né? Que antigamente a Click Aligner fabricava lá, sei lá, 100 casos por mês. Hoje são milhares e milhares de alinhadores, isso diluiu o nosso custo e a gente consegue entregar mais barato. Também a tecnologia, né? Não, tecnologia, desenvolvimento de fornecedores, né? Conforme o passar do tempo, tu vai tendo mais opções no mercado. Alinhadores aqui no Brasil, como o Guilherme mencionou, é uma tecnologia que, teoricamente, ela é nova ainda, né? 10 anos de mercado é pouco mercado. Ela surgiu há trabalhar. Ela surgiu há 20 a 10 anos, eu digo que foi o boom. Sim, democratizou, mas imagina, nesses últimos 10 anos, quantos fornecedores surgiram no mercado? E outro, de forma global, né? Então tu vai conhecendo o mercado, vai aprimorando e vai conseguindo também diluir um pouco mais o teu custo. Dessa forma a gente chega com um produto lá na ponta, mais democratizado e mais acessível, né? E mais tecnológico com melhor resultado. Um dos exemplos dentro da fábrica aqui, por exemplo, na Click, a gente tem hoje os nossos insumos assim, de resina, que a gente compra em grande volume, está muito mais barato. Sim. As matérias-primas, os plásticos, os parceiros internacionais que a gente tem hoje baixou o custo, a gente compra num volume maior. E também a automação da produção, a gente consegue entregar mais alinhadores com uma mesma equipe, por exemplo. E isso é fundamental, né? E aí, trazendo já para a linha da clínica odontológica, o que a gente pode melhorar de processo no dia a dia para tornar também essa precificação mais fácil, né? Seja internamente ali, a utilização do scanner para fazer o ciclo digital, para tornar o processo mais facilitado, não depender do paciente se deslocar até um outro local. Então, isso tudo tu pode ir melhorando o teu processo, algumas automações que também vão melhorar a tua precificação porque o teu custo vai reduzir, né? Exato. Então, aquela barreira que antigamente era de 10 mil reais para iniciar um tratamento ortodôntico, tem clínicas que cobram isso ainda hoje, maravilha, podem cobrar. Eu cobro isso em casos complexos também, particularmente falando, mas a gente tem uma entrada maior e ainda cobra as mensalidades ou anuidades. Tem dentista que cobra preço fechado. A forma de precificar é muito particular de cada um. A diferença é que hoje tem soluções que estão democratizando, e já tem cases de sucesso aqui dentro da fábrica, que democratizando alinhadores com grande qualidade, sem ter que ter essa barreira de entrada, né? Se o dentista vai cobrar uma entrada, é para ele, não é para comprar alinhadores, né? Então, depois a gente vai entrar nesse quesito para vocês, mas acho que é a parte mais legal. Até o Douglas preparou uma tabela, a gente preparou juntos aqui uma tabela, é um aplicativo que ajuda vocês a calcular ou até mesmo comparar a sua lucratividade com o aparelho X ou Y, colocando aí quanto que você cobra de entrada, quanto que você cobra de mensalidade, qual o tempo estimado de tratamento,
e ele já calcula seus custos até o final e te dá uma precificação. É bem interessante, nós vamos entrar no detalhe disso em seguida, mas o ponto que eu quero chegar é, a gente tinha um mercado de escassez de dentistas, Exato. hoje temos muitos dentistas, e aí tinha a escassez de alinhadores, que era um produto extremamente caro. Hoje os alinhadores já estão sendo mais popularizados e com qualidade, está tornando agora os alinhadores um pouco mais democratizados e mais... então, assim, está permitindo que pessoas de baixa renda, classe média, baixa, acessem esse tipo de tratamento também. Então É uma nova onda que está vindo agora. Claro, e também tem que avaliar, a gente vive num país continental, então a gente tem diferentes tipos de clientes, como o Guilherme mencionou também, públicos, né, público A, B e C. Então assim, a gente tem que entender hoje para a realidade da minha clínica, qual é o público que eu atendo, qual vai ser a aderência do produto. Às vezes tu vai ofertar um plano, um pacote, não vai atender para determinado público, então eu preciso ter uma alternativa para compor dentro disso aqui. Pensando no cenário geral, assim, inicialmente, né, o tradicional dentro da ortodontia, aparelho fixo, né, que é o mais popular hoje, o mais acessível, a gente tem clínicas de todos os portes para todos os públicos, né, então tem que imaginar pensando por aí já hoje, como é que inicia o processo de precificação. Tu, Guilherme, como profissional da área, como é que tu precifica hoje a tua orto fixa, por exemplo? A gente especifica de acordo com o grau de dificuldade do caso. Algumas clínicas têm, assim, 3 níveis, caso médio, fácil, médio e difícil. A gente especifica baseado nos honorários que a gente vai gastar para tratar esse paciente, o quão difícil é esse caso. E também, então, Douglas, essa pergunta é bem difícil, porque assim, o aparelho fixo, ele é realmente muito barato. Então não tem um custo de matéria-prima muito alto, é muito barato. Então a precificação é basicamente nos honorários que o profissional deseja receber para assumir o risco de tratar esse paciente. Ou seja, vou tratar um paciente que tem risco de perder dentes. Nossa, eu não vou cobrar a mesma coisa do que um paciente que é só um alinhamento de uma dentição normal. Tá? Então, assim o profissional precifica. Agora, como é que eu quantifico isso? Quantos reais eu vou cobrar? É muito particular de cada um no seu cenário de trabalho. Que tipo de clínica que ele é? Ele é uma clínica de volume ou é uma clínica que atende particular e pacientes de high ticket atendendo o melhor possível esses pacientes, que é o meu caso. Atendo pacientes high ticket e eu atendo o melhor possível esse paciente para dar o melhor resultado no menor tempo possível. Então eu cobro por isso. Entendeu? Então, assim, no tempo que eu atendo um paciente high ticket, talvez a clínica popular atenda 6. Sim, para compensar aquele valor. Compensar o valor. Então, é difícil dizer assim como é que eu tomo como base o quanto que eu cobro. É um pouco do mercado, o quanto que os colegas estão cobrando, quanto que eu julgo justo para minha formação para poder cobrar por esse, quanto que eu julgo justo minha hora clínica também, meu custo clínica também. Então, acho que tu vai saber explicar melhor do que eu. Antes de entrar na explicação aqui do ponto, quando mudou esse teu pensamento, assim, hoje com a tua formação, óbvio, especializada na área da ortodontia, todas as tuas especializações, mas em que momento virou a chave para te buscar algo na área da gestão, para começar a enxergar um pouco mais esse detalhe, assim, para fazer esse gerenciamento melhor, mais aprimorado? Mudou já na minha especialização, a gente sente falta isso. Na graduação, a gente não tem formação alguma sobre precificação, gestão de clínicas, zero. Na minha especialização, a gente vai lá e não tem, é zero, né? É uma especialização maravilhosa na área de ortodontia, técnica, mas não tem a parte administrativa de uma clínica. Fui para um mestrado também extremamente técnico e não tem a parte administrativa. E eu senti essa carência de gestão. Então, eu tinha já uma clínica de sucesso, que era dos meus pais, de 40 anos de clínica, só que eu carecia de gestão. Como é que eu vou precificar meu tratamento? Como é que eu vou poder agregar valor ao meu tratamento? Como é que eu vou poder atrair mais pacientes? E para isso eu fui fazer um MBA em gestão empresarial, gestão comercial. Ajudou em muito, né? Mas a gente sempre se acha que pode aprender mais, né? Sempre pode aprender mais e aprende um pouquinho na prática também. Aí, durante o MBA, surgiram os alinhadores. Aí foi uma nova fase, assim, de sentar na mesa, assim, e olhar, pô, peraí. A gente tinha na época aparelho fixo metálico, aparelho fixo estético, que era os de cerâmica, que era um ticket mais alto. Sim. E aí vieram os alinhadores, que era um ticket mais alto ainda. O que aconteceu na minha clínica, imediatamente, o aparelho estético, aquele praticamente desapareceu e foi substituído pelos alinhadores. Então, quem buscava algo mais estético, mais confortável, e não se importava em pagar mais, foi direto para os alinhadores. Eu já aprendeu ali, né? A clínica foi assim, foi uma transação assim mais suave, né? Hoje minha clínica ela é 99% alinhadores. Os aparelhos fixos foram sendo substituídos por alinhadores porque meu público já me procura por estética, já é um público com ticket mais alto, assim. O que eu acho um desafio que eu vejo no mundo, Douglas, assim, que é nos clientes que a gente atende, assim, até o comercial fala, às vezes aborda um cliente que ele acha e fala assim, mas
meu público não bota alinhadores, meu público é só aparelho fixo. Então essa é um erro, assim, que eu digo, meu Deus, como é que esse cara não enxerga isso? Porque ele fala assim, mas meu público ele só bota alinhadores. Será que é teu público mesmo ou é você, sabe? Eu tenho certeza que é o dentista, o público dele adoraria colocar alinhadores. Mas eu não... E o dentista tá na zona de conforto dele, botando só aparelho fixo e poder estar ganhando uma margem de lucro muito maior, que para isso serve aquela cadela da gente. Exatamente. Então, assim, será que é o dentista que tem a barreira ou o público dele? Certeza que é o dentista, porque a gente se surpreende quando ele vai se oferecer para o paciente um tratamento mais estético. E agora, com o ClickFlow, essa barreira não existe. Não, melhorou. Ficou muito acessível para um público de baixa renda também botar alinhadores de qualidade. Então, é aí que tá. Eu vou dizer que vai até além um pouquinho mais do profissional, vamos dizer, dessa crença, vamos dizer, quanto a isso, o meu público não aceita. Às vezes também é o seguinte, e o público que tu atrai pra tua clínica hoje? É o público também que vai te solicitar isso? Às vezes tu tá bem localizado, numa região boa da cidade, mas tu tá lá fazendo trabalho de tráfego pago, contratou uma agência, mas tá atraindo público que não é o público para consumir o que tu quer vender. Então, assim, tem que parar e avaliar. Mas, voltando na questão da formação do preço, especificamente, a gente tem que parar para entender, como o Guilherme mencionou, eu não tive uma base de gestão na minha formação, na graduação, na especialização. E tu foi te aprimorar e buscar algo mais focado, né? Para te desenvolver na tua própria clínica hoje e como profissional. Então, esse é o primeiro ponto. Você hoje, como profissional, como ortodontista, você pode contratar uma consultoria, você pode buscar uma pessoa para te ajudar internamente a tua empresa, mas o principal, você precisa dominar o básico, que é como precificar. Então, se você tem a disponibilidade de fazer uma segunda especialização, se aprimorar na área de gestão, o primeiro passo já é esse. Mas eu não vou fazer uma especialização agora, não tenho tempo. Busca cursos rápidos de gestão para que tu possa aprender um pouco mais sobre essa questão de formação de preço. Porque começa lá atrás. Primeira coisa que o Guilherme mencionou ali antes. Como eu vou precificar aqui depende de vários fatores, do meu cliente e tudo mais. Mas antes disso, como é que tu faz para poder entender o custo da tua clínica? Como é a minha hora? Quanto eu vou cobrar na minha hora hoje? Eu preciso entender. O que é o custo da minha secretária, da minha assistente, do meu aluguel, do espaço? Não, eu comprei uma sala. Quanto custa isso tudo para mim? Por mais que a sala seja tua, tem que entender o aluguel que tu pagaria. Você tem que te pagar para aquele aluguel, tem que rentabilizar aquilo ali também. Então tem toda uma bagagem que você tem que chegar para determinar o teu custo fixo. Primeiro ponto é esse. Tendo o teu custo fixo mapeado, já é um primeiro fator para formar o preço. Então, sempre gravem isso. Custo fixo, um fator importante, porque é um percentual que a gente vai inserir lá no final. Muitas vezes eu conversando com alguns profissionais, eles me passavam assim, na faculdade eu aprendi que basicamente eu peço meu preço, pego meu preço de custo e faço vezes 2, vezes 3, vezes 4. Indifere. Não é bem assim. Para te chegar no markup, que é... Mas 90% dos colegas fazem isso. Exatamente, mas para te chegar até o markup, tu tem que primeiro, antes de determinar qual... O markup nada mais é que um fator de multiplicação sobre o teu custo do produto. Então, por exemplo, eu comprei um pacote da Click Aligner, paguei por ele R$2.000. Eu vou aplicar um markup de 2, então eu vou vender ele por R$4.000. Tá, mas esses R$2.000 que eu tenho de margem aqui, ele tem que pagar o quê? O meu imposto, o meu custo fixo, as minhas comissões, se eu pago comissão internamente na minha clínica, e o principal, me pagar. Se eu não tiver tudo isso dentro dos 2.000, ele não couber os R$2.000, eu vou ter prejuízo. Esses são os problemas que a gente identifica no mercado das clínicas que precificam de uma forma errada, compram um pacote, às vezes, muito ajustado, e chega lá na frente de um refinamento. Mas eu vou pagar, eu vou tirar do meu bolso. Sim, tu tá literalmente tirando do teu bolso profissional, porque a tua empresa às vezes não tem capacidade financeira de pagar, ou então, eu tenho um ganho maior em outra área, eu vou tirar aquele meu lucro de lá e vou ter que alocar aqui para cobrir um prejuízo. Então, nada mais é do que, para te chegar num preço de markup, tem que definir alguns fatores antes. Então, primeiro fator, custo fixo. Segundo fator, tributação. Eu vou ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? A gente tem hoje, N situações aqui onde profissionais optam em trabalhar como pessoa física, vai ter uma tributação de imposto de renda de 27,5%, ou você pode ser uma pessoa jurídica. Vão ter outros custos adicionais, mas que eu indico, avalie como é a estrutura da tua empresa. Às vezes vale a pena ser pessoa física? Vale. Eu sou um profissional, atuo em várias clínicas, eu não quero abrir um CNPJ, tá tudo certo. Só que tu tem os custos ali e outra. Coloque no seu preço. Esse é o principal ponto, né? A grande dificuldade, Douglas, eu acho assim, é aquele colega que tá hoje cobrando baixo. E ele reclama assim, tu já viu isso em algumas consultorias tuas? Eu não consigo atingir o público que eu desejo. Eu tô no público baixa renda, eu quero subir, eu quero aumentar. Se ele cobra mais caro,
ele é muito caro, ele afugenta o cliente. Se ele cobra mais barato, ele tira da margem dele. Como é que ele chega nesse ideal? Essa virada de chave. Virada de chave. Não, como é que ele calcula o ticket ideal dele? Porque para ele subir ticket, ele tem que agregar valor. Ele não vai simplesmente, de uma hora para outra, eu cobro R$2.000 para ele, eu vou comprar 8.000. Ele vai ter que ir subindo step by step, aos pouquinhos, para atingir o público que ele deseja e entregar. Tem que ter uma entrega para isso. Não é só subir preço, não se trata de preço. Tem que entregar melhor resultado, melhor atendimento, um ambiente, um aparelho e tudo. Cursos para melhorar como profissional, para entregar resultado, investimento em si mesmo e na clínica. Então, como é que ele calcula o custo ideal? Existe uma fórmula mágica? Por exemplo, o custo fixo da clínica é X, meu custo hora é tanto. Existe alguma forma simples para te falar assim no podcast? Vamos pensar assim, ó. Uma forma mágica não existe, né? Mas existe uma maneira de calcular isso de uma maneira mais simples. O cara tem uma cadeira única e o custo hora dele dividido por todas as horas que ele trabalha de cadeira é R$100, sei lá. Tá, perfeito. Eu não iria nem no custo hora. Pegaria assim, ó. Vamos voltar no custo fixo que tu falou ali. Vamos supor que o custo fixo da clínica dele lá são R$5.000, tá? Um exemplo. Esse é o nosso custo fixo. Quais são os custos que eu vou ter na minha clínica aqui hoje? Para eu poder operar ela sem ser o custo fixo. Eu vou ter custos variáveis. Exemplo, imposto, que eu vou ter adicional junto aqui na minha clínica, né? Então vamos supor que eu tenho um variável de mais 2.000. E aí o terceiro ponto que eu vou trazer destacado fora do custo fixo é quanto o profissional quer ganhar por mês. Eu quero ganhar mais R$3.000 por mês, um exemplo. Então, ao todo, eu tenho uma necessidade mínima de fazer R$10.000 de faturamento. Quantas horas da minha agenda eu vou liberar para atendimento? Primeiro ponto. Eu vou trabalhar, então, por mês aqui 100 horas. Quanto eu tenho que cobrar por hora? R$100. Exatamente. Esse seria o cálculo mais simples do valor hora. Segundo ponto, eu preciso trabalhar a questão de tratamento. O que eu ofereço? Eu vou ter ortodontia fixa, eu vou ter... Então, mas assim, ele vai cobrar R$100 hora, mas se ele não tiver agenda cheia, ele não vai atingir o objetivo dele. Aí que tá o Ele ponto. não quer trabalhar agenda cheia, ele quer ter uma sexta-feira de tarde para poder... Qual que é a média de taxa de ocupação? Depende de cada clínica. Aí que tá, vai do teu público, né? Então assim, Se diminuir para essa taxa de ocupação desse colega aqui para 50%, ele teria que cobrar R$200 a hora. Basicamente é isso. Mas eu tenho como prever antes de acontecer? Não. Porque tem que entender aonde está inserida a tua clínica, qual é o teu público e qual é o teu volume. Tá, mas eu posso então sair cobrando R$100? Não aconselho. O melhor é que tu já cobra o teu valor maior e com o passar do tempo, agora eu preciso escalar cliente. A minha clínica está conhecida, eu já tenho uma clientela boa, eu consigo pagar a minha estrutura aqui? Sim. Agora reduz um pouquinho então. Trabalha um valor hora de R$150, diminui um pouco a tua margem, mas para te ganhar escala. Mas inicialmente, para atender e responder a tua pergunta aqui, uma forma para calcular isso de uma maneira mais simples é custo fixo, mais os teus impostos projetados do teu faturamento, mais o teu valor de prolabore. Divide isso pela carga de horas que tu vai ofertar hoje no mercado e tu consegue preencher. Né? E aí tu consegue evoluir de uma maneira mais simplificada. Mas óbvio, né, gente? Só um ponto de atenção. Não é algo tão simples aqui. A gente está fazendo um exemplo muito claro. Você tem que analisar toda a estrutura de custo para poder formar o teu preço de forma adequada. Tá? Mesmo eu tô falando simples, tenho certeza que o pessoal ficou lá com a calculadora, se calculando, mas como é que faz mesmo? Deixa eu anotar aqui, volta o bicho, para calcular de novo. Mas você vai ter que mandar essa tabelinha. Vamos fazer depois esse material também. Assim, então, eu acho que, voltando pro cerne principal, assim, claro, tem toda essa questão de agregar valor, de definir teu público-alvo, quanto que você vai cobrar, mas independente disso, sabe? O que eu venho notando até na minha clínica particular, qual que é a tua taxa de conversão? A cada 10 clientes que me procuram para fazer alinhador na minha clínica, eu acho que 8 iniciam. Então eu tenho uma excelente taxa de conversão aí de 80%. Ótimo. Tem colegas que estão com uma taxa de conversão de 50%. Ou tem colega que oferece a opção A e B. Tem um fixo, que é o mais barato, o alinhador é mais caro, só que às vezes o alinhador está num step tão alto, num degrau tão alto, que aquela barreira de entrada, 5.000 de entrada. E tem produtos da Click Aligner que custam 4.000 de entrada, 3.000 de entrada, custa caro para algumas pessoas. Como é que faria assim? Hoje, onde é que eu quero chegar, gente? A gente tem que destacar para o paciente, acho que isso não precisa jogar no molhado aqui, né? As vantagens dos alinhadores, e para cada caso é um caso, estou dizendo que alinhador é para todo caso, tem casos que é para fixo mesmo, eu mesmo uso fixo, híbrido em casos extremamente complexos que eu trato, casos cirúrgicos, casos com múltiplas agenesias, então eu não estou dizendo aqui que o alinhador é melhor, mas assim, a gente tem que agregar valor no nosso atendimento, seja com fixo ou com alinhador. Quanto que eu falo com alinhador? Alinhador, ele é mais estético, ele é mais confortável, a gente tem um tratamento
com mais, que vai direto ao ponto, a gente faz todo um estudo no 3D para depois iniciar o tratamento. Então, tem todo um know-how, toda uma tecnologia envolvida que ainda me permite cobrar mais por esse tratamento e justifica cobrar mais por esse tratamento. Então, se eu cobro meu paciente lá R$ 8.000 de entrada e mais os meus honorários de mensalidade, tá ótimo. Perfeito. O que mudou a chave do ano passado para cá, que eu acho que é o principal que eu quero mostrar para vocês aqui, é que a ClickAlign lançou um produto que não tem entrada, que se chama ClickFlow. Posso já falar disso? Pode. Então, o ClickFlow, indo direto ao ponto para vocês, assim, o ClickFlow ele mudou até o jeito de eu pensar nos tratamentos. Porque, e é difícil, tá? Porque, assim, eu tenho um público que paga aquela entrada. Sim. Tá? Mas se eu quiser um produto da Click que não tem entrada, a entrada fica toda para mim. Então, a minha lucratividade imediata, quando eu fecho um tratamento, é muito maior. Mas tem uma desvantagem. Ele é um tratamento que vai mandar 6 placas a cada 3 meses. Mas, se for ver, é super normal isso. Eu vou trocar placas a cada 15 dias, depois de 3 meses eu recebo novas. Só que é uma questão assim, a minha cabeça, como ortodontista, eu tive que parar para pensar assim, poxa, peraí, mas eu me sinto tão confortável em ter aquela caixa cheia de alinhadores pro ano todo, que isso estava no meu fluxo, no meu dia a dia. Uhum. E agora eu tô adorando o fato de fechar o tratamento com uma entrada mais baixa, mas a minha mesma lucratividade, ou seja, resumindo para vocês, se um tratamento custava R$ 13.000 para mim e eu fosse cobrar 6 do paciente, eu ganhava 3 de entrada. Hoje eu posso fazer o mesmo tratamento cobrando 3 de entrada. Então aqueles 20% que eu estava perdendo por uma objeção de pagar 6.000 ou 8.000 de entrada, eu ia gastar 4 com a Click, vamos supor, Perfeito. eu ganhava 4. Hoje eu posso cobrar 4 de entrada e ganhar os mesmos 4. Isso, Fernando, já ligou assim, ó, peraí, como assim? Eu recebo meus honorários antes, e se eu não quiser cobrar a entrada, eu não cobro, como alguns colegas fazem no fixo, mas a Click vai me cobrar uma mensalidade que cabe no meu bolso, cabe no bolso da mensalidade do paciente, e eu só boto o meu, como tu falou, o meu markup em cima daquele custo fixo mensal que eu tenho. Então fica como se eu fosse assim, eu tenho uma assinatura de alinhadores, que é um Netflix, vamos arredondar o número aqui, R$160, R$200. Vamos supor que fosse R$200. É R$200 mesmo, eu quero ganhar minha mensalidade de R$300. Eu cobro 500 do paciente, e sem entrada, por exemplo, Perfeito. e eu ganho meus honorários de R$300 mensais. Então aquele do colega lá que tinha que cobrar R$100 por consulta, ele vai estar ganhando 300 já por consulta. Exato. Aí que sem entrada. E se ele cobrar a entrada, é dele. Gente, isso é um divisor. Isso é um divisor de águas, assim. Ele remove uma barreira importantíssima, que é o valor da entrada. E uma outra barreira que é o que me dificulta. Gente, eu tenho mais de 500 casos de alinhadores, eu tenho uma experiência enorme na seleção de qual plano escolher para Click. Ou seja, se eu pego um Start, se eu pego um Essential, se eu vou para um Unlimited. E eu já errei. E eu ainda tenho dificuldade, em casos difíceis de saber, será que eu pego um Progress, que é para 2 anos, ou já vou para um Unlimited para 2? Mas se o cara não usar, talvez me faltar. Suni. Se o paciente sumir, eu paguei uma coisa cara. E não usou. Isso, e já aconteceu comigo, de fechar um tratamento, o cara deu entrada para mim, não cobrindo, sei lá, deu entrada, um sinal para mim mandar fabricar, fabriquei e o cara sumiu. Já aconteceu. E com o Flow não existe isso. Então, assim, com o Flow, ele trata todos os casos, fácil de precificar, fácil de controlar os pagamentos, meus honorários e até o quanto que eu devo para a Click no final do mês. E aí, ou seja, ele facilita a minha vida demais. Vamos lá, como é que surgiu a ideia do Flow lá atrás, né? A gente iniciou basicamente a Click, passou por várias mudanças de plano, a gente vinha observando sempre os nossos clientes e, da mesma forma, o Brasil é um país muito grande, então assim, existe um cenário no Sudeste, existe um cenário no Norte, no Nordeste, então existem várias alternativas no mercado, mas todas convergindo no mesmo ponto. Eu tenho que comprar um pacote e esse pacote vai ser o que vai nortear o meu tratamento aqui dentro. Como o Guilherme trouxe também, elucidou aqui. Eu tenho paciente que não é colaborativo, eu tenho paciente que desiste do caso no meio do caminho, eu tenho paciente que sumiu, ele voltou 2 anos depois e já acabou o período da validade do meu plano. Ele continua o tratamento que ele pagou já, mas já terminou. É isso aí. E aí, como fica tudo isso? Então, a gente pensou em uma maneira de popularizar o trabalho, né, facilitar, né, nem a palavra popularizar, é facilitar de fato o trabalho para o ortodontista. Já pensando nessa ideia da precificação. Por quê? Como o Guilherme mencionou, alguns profissionais cobram um valor de entrada, isso varia de profissional para profissional, pode ser 3.000, 5.000, 10.000, indiferente, mas todos cobram uma mensalidade. Então, por que se o profissional já cobra uma mensalidade na ponta hoje, por que nós, ClickAlign, não podemos disponibilizar também um modelo de mensalidade para que esse profissional possa revender?
Então, nós tiramos a barreira da entrada do nosso pacote e ofertamos uma modalidade de assinatura durante o período de 12 meses para justamente fazer o quê? Primeiro, dar uma condição de pagamento melhor para o nosso cliente hoje. E ele repassar isso na ponta. Ah, mas e o risco da operação onde o cliente lá na ponta pode não pagar o doutor? Isso também a gente consegue inibir. Por quê? Se o paciente não pagar e quiser interromper o tratamento, você, profissional, pode fazer isso. Óbvio, nós temos um contrato mínimo para cobrir os custos também da empresa, porque eu, como gestor financeiro, também não posso ser responsável aqui em fazer algo que vai prejudicar o negócio. Mas, como o nosso trabalho ele é feito mediante pagamento, você paga a mensalidade, vai receber o primeiro set de alinhadores e tem que pagar mais 2 mensalidades para receber o próximo set. Ou seja, Só para vocês entenderem o que é um set de alinhadores. Set é Isso. um conjunto de alinhadores que a Clique envia cada trimestre. isso, exatamente. Tem No um balanço vai 6 pares mais as 2 guias de colagem atático. Então são as 2 guias de colagem gigantescas, são mais 6 pares de alinhadores, mais no primeiro envio, no primeiro uma quantos atuantes? vai tudo que vai na Clique normal, vai o case, vai a necessaire, só que uma preocupação que eu tinha, Douglas, nesse envio de set, eu fui o cara mais cético aqui quando o Douglas veio com essa ideia, acho que tu te inspirou também em Netflix, Sim. todos esses programas de recorrência, porque realmente torna muito mais assíduo. A minha maior dificuldade é assim, mas e se não chegar? O Brasil é muito grande, como é que vai ser, como é que tu quebra essa barreira do frete? Mas desculpa, Douglas, de ter Não, falando do set. Set são 6 pares de alinhadores, que é mais que o suficiente para 3 meses. Só que quando chegar no terceiro mês, vocês já receberam o próximo set. exato. Aí vem, A minha briga aqui, gente, abrindo o jogo, era com o Douglas, é a questão logística. O Brasil tem uma logística péssima. Como é que nós ia romper e corrigir essa barreira logística que tem no Brasil para, poxa, o cara tá lá em Minas Gerais, tá tratando os seus alinhadores, ele tá no segundo mês, tá chegando no terceiro, tá com o último alinhador, o paciente volta e não chegou a próxima caixinha. Isso causa um desconforto muito grande com o paciente e era a minha maior preocupação. Como é que nós ia romper isso? Aí tu trouxe a solução. nós montamos um processo aqui internamente na empresa, justamente pensando nesse ponto. Então, assim, o nosso frete mais demorado hoje que existe a nível Brasil não ultrapassa 30 dias. Então, o que nós pensamos aqui internamente? A partir do momento que você faz o pedido da assinatura, no teu primeiro mês, faz o pagamento da primeira mensalidade, nós startamos a produção e lhe enviamos em até 10 dias, né, sair a produção completa aqui. Hoje até reduzimos os prazos, está em torno de 4 a 5 dias. Nós enviamos já o primeiro set de alinhadores. A partir do momento que você já está recebendo lá, você já está quase pagando a segunda parcela, né? No pior cenário de envio de 30 dias. Quando você pagar a segunda parcela, eu já starto a produção aqui do próximo envio. Ou seja, você está com 60 dias de prazo para receber o próximo envio e eu já estou produzindo ele aqui e vou despachar ele a partir do momento que confirmar o terceiro pagamento de mensalidade. Ou seja, eu estou sempre antecipando. A gente tira um pouquinho desse controle, como o Guilherme falou, de eu ter lá a caixa de alinhadores disponíveis. Clique nesse caso, está quase que financiando. Exatamente. Nós estamos imprimindo antes de receber. A gente pagou 3 meses e tu já imprimiu 6. Eu já enviei 2 sets, né? Então eu enviei 12 pares. Isso. Enviei 6 e vou enviar mais 6. O que a gente faz com isso? Como o Guilherme mencionou, a gente faz um financiamento facilitado para o doutor na ponta, né, o nosso cliente, e nós também cuidamos de toda a parte logística e controle de casos. Ou seja, eu sei quando você vai receber lá os próximos alinhadores, porque vai ser antes da tua próxima consulta. Nós temos um cuidado quanto a isso. Esse projeto já está rodando desde o ano passado, né? Na metade do ano, passou por um período de 6 meses de teste, depois foi implementado para toda a nossa base de clientes e ele vem evoluindo cada vez mais, justamente por isso. Os nossos clientes estão tendo maior confiança no produto, conhecendo a assinatura, testando. Nós temos vários cases, como o Guilherme mencionou, mas o principal ponto de tudo isso é nós removemos uma barreira de entrada, nós demos maior autoridade para os clientes poderem cobrar um valor de entrada e, às vezes, subsidiar praticamente todo o pagamento que ele vai para a agência da Clique em 12 meses, ele já consegue cobrar de entrada e ficar para ele. E é esse valor, aí é a gestão de cada clínica, mas a gente orienta. Olha, recebi uma entrada de 5 mil reais, eu posso aplicar esse dinheiro, trabalhar com esse dinheiro o ano inteiro e pagando a Picaliner em 12 meses. Ele quase paga a mensalidade. Praticamente isso. Então, vamos supor, é engraçado isso. Então, dependendo da entrada que o colega coloca, o rendimento desse investimento numa aplicação renda fixa vai te pagar, sei lá, metade do valor da mensalidade do ClickFlow. E nesse posicionamento que a gente teve para 2025, assim como um parceiro de negócio dos nossos clientes, de fato, né? A gente veio validar ainda mais com o Flow, porque o Flow ele não é um modelo de assinatura de alinhadores. O Flow é um modelo de assinatura de negócio. Ou seja, eu estou formatando um produto onde tu já vai ter um preço sugerido definido,
né? Óbvio, tu vai poder botar a margem que tu quiser. Nós temos uma sugestão de valor. Então, você está adquirindo o Flow hoje, se contratar uma assinatura a R$ 250. Vou falar um pouquinho de precificação aqui também, tá? R$ 250. Nosso preço sugerido na ponta para ele hoje, no mínimo, você cobra em torno de R$ 500 a R$ 600. Nós também temos o Flow em volume. Você pode adquirir o Flow através de pacotes. Então, se você, nesse mês de fevereiro, a gente tem uma campanha, inclusive, onde você pode adquirir 5 assinaturas de Flow ao mesmo tempo e pagar R$ 160 a assinatura. Ou seja, já é uma vantagem maior ainda. Sai de um valor de R$ 250 e cai para um valor de 160. Ah, mas Douglas, compensa comprar 5 assinaturas? Se eu oferecer isso para o Guilherme lá atrás, quando ele não conhecia a assinatura, ele não tinha implementado na clínica dele, talvez o Guilherme ia dizer o que para mim lá atrás? Ah, eu não vou pagar na frente, eu tenho medo de fazer isso. Agora hoje, tu utilizando o Flow, tu vendo a facilidade que é para fechar, tu gostaria de ter essa vantagem de reduzir o teu custo. 5 pacientes, teria um custo mais ou menos aí de 1.250. Tu vai reduzir esse teu custo agora para R$ 800. Tu vai aumentar a tua margem mensal em R$ 450. Tu toparia comprar um pacote na frente? Top. Por quê? Porque me dá muito mais segurança. Independente da dificuldade do caso, o pacote se encaixa. Porque hoje Esse que me dá segurança. tu tem a confiança hoje que, primeiro, consegue fechar mais casos por isso, porque fica o controle na tua mão o tempo inteiro de quanto eu cobro de entrada, quanto eu não cobro. Tu tem a segurança que tu vai receber tuas placas no tempo certo, então tu não vai ter problema com isso. O frete já está incluso. E mais uma novidade que a gente está lançando agora para o mês de fevereiro também, para o próprio Guilherme aqui, agora a gente vai ter um par de contenção no final do Flow. Ou seja, é mais uma vantagem para te dar a sequência do trabalho. Então, o Flow ele veio de fato para democratizar hoje, seja questão financeira, questão de formação de preço e facilitar para os nossos clientes na ponta. Tu acha, Douglas, que o Flow foi pensado inicialmente em clínicas de grande volume? Ou ele foi pensado na tua cabeça, assim, tu pensou ele mais para democratizar em geral, assim, os alinhadores? É em geral, porque assim, a gente, como eu mencionei, A clínica de grande volume não cobra muitas vezes a entrada do aparelho ortodôntico. exato. Por que ele vai cobrar a entrada de alinhador? Ele pode cobrar uma mensalidade um pouquinho maior. E aí a gente pode mostrar aquele cálculo simples, assim, uma clínica de grande volume, ela atende, sei lá, cobra R$ 100 a mensalidade. O Flow vai custar mais 160. Se ele quer continuar ganhando R$ 100 de mensalidade, ele tem que cobrar 260. Exato. A gente não recomenda isso, porque é um produto de maior O nosso preço sugerido hoje seria o dobro, né? Vamos cobrar, então, 320, por exemplo, 320. uma margem Exato. melhor ainda do que ele já tinha. Exato. Ah, mas Douglas, eu quero cobrar 270, R$ 260. Posso? Quantos pacientes tu vai converter? Hoje eu tenho na minha carteira, por exemplo, lá 200 pacientes de tratamento. Desses 200 eu consigo converter pelo menos 100 a esse preço de 260. Olha a margem que eu vou ter agora. Nossa, aumenta muito a margem. É que o ortodontista não calcula, cara. Aí não faz cálculo. Aí que tá o ponto. Então, assim, se tu parar para avaliar hoje, olhando de novo para lá da criação do Flow até esse momento que a gente chega agora, o Flow ele foi pensado primeiro assim: eu não vou ter distinção entre o Rio Grande do Sul e a Bahia. Todos vão estar pagando o mesmo preço. A margem é de cada estado, de cada público e de cada clínica. Eu não tenho como determinar o quanto você vai cobrar. Eu vou te dar uma sugestão de preço. Agora, eu consigo cobrar uma mensalidade de R$ 800 em São Paulo. No Rio Grande do Sul eu consigo cobrar 500. Na Bahia eu consigo cobrar 350. É democratizado por isso. Mas ele não é para larga escala, vamos supor assim, a clínicas populares por acessar, mas não é o caso. Teve um case de clínica aqui do Sul Uhum. que tu avaliou. A clínica fechava 100% do aparelho fixo, né? E ela começou a fechar agora novos casos, sei lá, 50% fixo, 50% flow. Sim. Só que a margem de lucro no flow era 50% maior. Eu não lembro mais aquele cálculo que a gente tinha feito na planilha. Sim. No final de contas, a lucratividade é muito maior no flow, atender menos pacientes com uma maior lucratividade, entregando um produto de alto valor agregado. É esse cálculo que eu acho que a gente não para pra pensar. E eu vejo dois cenários assim também. Tem aquela clínica, que é o meu caso, eu já cobro uma entrada maior. Um valor agregado. Mas eu não preciso deixar de cobrar essa entrada maior. A clínica é high ticket porque é meus honorários. Eu vou atender esse cara, casos extremamente complexos ou pacientes extremamente exigentes, eu tratar ele com o melhor que tem, com o melhor possível que existe no mundo, eu vou fazer para esse sorriso ficar bonito. Porque no final, o paciente quer um sorriso bonito no final, não é o aparelho que ele quer o sorriso perfeito, uma boa oclusão estável no final do tratamento. Eu vou entregar isso para ele, eu vou continuar cobrando meus honorários, porque vai ser eu planejando esse caso, diferente de um outro colega. Mas a minha taxa de conversão aumenta, porque eu posso ter uma segunda opção para esse cara. Eu não preciso fugir do modelo tradicional aqui, eu cobro lá R$ 8.000 para entrada e mais meus honorários. Eu posso dizer, olha, tem uma segunda opção aqui, que é o Flow, que vai me entregar alinhadores
mensalmente a gente vai ter uma entrada 50% menor para ti. E uma brecha, então aqueles 20% que eu não fechar, talvez eu feche agora. Só que, tá, mas Guilherme, mas daí tu tá dando tiro no pé, tu tá botando um produto bem barato dentro de uma clínica que vende high ticket, entendeu? Tu entendeu essa discrepância? Não tem, por quê? Porque o paciente entendendo a diferença dos dois modelos, no modelo inicial eu recebo uma caixa lá com 40 alinhadores, 24 pares. Eu posso tocar esses 40 alinhadores e eu tenho a liberdade de acelerar ou desacelerar o tratamento. Tá? Então essa é uma vantagem do pacote fechado. Eu acelero e desacelero. Você é profissional. Se eu quiser. Se o paciente perdeu a placa 10, eu já tô com a 11 ali. Se ele perdeu a 15, mas isso tem no Flow também, né? Aí tá. O Flow também tem. Esse mesmo é o Flow também tem. Eu nem traria esse ponto assim, o paciente escolher, porque tem um modelo mais simples. Se você quer tratar simples, você pode tratar. Eu, como clínica, vamos supor, sou uma clínica high ticket, eu não mudaria nada. Eu só estou melhorando a minha margem. A ideia da clínica também é melhorar a margem do nosso cliente na ponta. Então, por exemplo, assim, eu posso comprar um carro zero de 100 mil reais. Eu posso pagar à vista. Vou ter desconto? Não, o preço é fechado. Perfeito. Eu posso fazer em 24 vezes sem juros? Posso. Por que eu não pego, então, eu faço 24 vezes sem juros, dou 50% do valor do carro, os outros 50% eu aplico. Isso. Nesse período de 24 meses, eu vou estar rentabilizando, eu vou ganhar dinheiro, vou pagar a parcela e vou ter lucro. É a mesma coisa do Flow. O Flow nada mais é do que isso. Eu posso comprar um plano à vista? Posso. Vou ter um preço à vista. Mas eu posso também pegar e comprar o Flow. E pegar esse valor que eu pagaria à vista e aplicar durante o mesmo período. Olha quanto eu vou ganhar. Eu vou estar ganhando com o meu tratamento, onde eu ganho dinheiro. E pagar no cartão e ganha mais 2% de cashback. Também. Então, assim, você tem N possibilidades de trabalhar com o Flow, mas isso, por isso que eu dei meu conselho lá atrás. Lembra que eu falei? Você tem uma especialização, você tem uma boa formação, mas faça algo em gestão, porque a tua mente ela vai abrir um pouco mais para isso, vai enxergar. Bom, se eu tenho 10 pacientes todo mês me pagando uma entrada, entrando novos casos da minha clínica, me dando uma entrada de 5 mil reais, então eu tenho 50 mil reais. Por que eu vou pagar um pacote à vista? É interessante para nós como empresa? Sim, bem interessante. Mas eu como clínica, né, como gestor, eu vou avaliar, se eu posso pegar 10 planos de assinatura, eu vou pagar quanto? 1.600. Olha o risco é menor. Olha quanto vai me sobrar. A diferença é que o risco é menor. Também. O paciente está inadimplente, Você vai parar o tratamento. qual é o tratamento? Eu tenho alguns pacientes que estão inadimplentes. Eu tô com o paciente inadimplente e eu tô com uma caixa lá com 80 alinhadores esperando esse cara. Tu já pagou? Que eu já paguei. Entendeu? O Flow, se o cara tá inadimplente, eu até tenho uma desculpa para não tá. Sabe o que acontece? A minha clínica é uma clínica de alto padrão. Mesmo o paciente inadimplente, eu trato. Eu entendo, tudo bom, seu João. Porque tu é obrigado a rentabilizar aquilo ali. Não, eu sou obrigado a atender bem, eu gosto de atender bem meu paciente. Mesmo que ele tá devendo, às vezes eu nem tô sabendo que ele tá devendo. Depois o financeiro fala, Guilherme, ele tá 3 meses atrasado, 4 meses. Aí o meu limite é 3 meses, peraí, 3 meses. Mas eu tô 3 meses atendendo o cara sem cobrar. O Flow, por quê? Por que eu tô atendendo sem cobrar? Porque os alinhadores estão ali, é só entregar novos alinhadores. Às vezes o cara até passa aquele migué assim, eu tô passando aí pra buscar que eu não consigo ir na consulta, consegue só me entregar as próximas placas, ele passa lá, pega as placas, quando vê o cara não pagou. Mas não só isso. Se tu não entregar para ele aqueles alinhadores parados ali, Que vai acontecer, é dinheiro que foi pro... então é obrigado a entregar pensando que um dia ele vai te pagar de volta. No Flow já não. Tu não vai ser obrigado a entregar. Tu entrega porque tá ali, tá disponível. Mas só que no Flow eu digo assim, olha, João, tu não pagasse aqui o mês de janeiro, e aí a Clique não enviou os próximos alinhadores de fevereiro, março, abril. É um gatilho, depende de gatilhos. Você não quitar a mensalidade em atraso, eu não tenho placas para te entregar. Daí, aí ele já vai estar ciente disso desde o início do tratamento. Não sei uma entrada tão pesada, mas eu preciso que tu mantenha o controle, pague mensalmente, para poder pagar mensalmente a Clique e eu receber os alinhadores para continuar o teu tratamento. Exato. Então, me ajuda a ter menos inadimplência. Sim, toda a vida, porque para e analisa. Se tu tem já essa barreira com a operadora, no caso a Clique, né, tu já repassa para o teu cliente, então ele está ciente. A chance de você ter um cliente inadimplente é muito baixa. E caso isso aconteça, óbvio, a gente tem o contrato mínimo de 12 meses, tá? Mas vamos supor, o contrato mínimo de 12 meses vai te custar, se for uma única assinatura, 3 mil reais o ano, e se for mais do que uma, se estiver contratando pacotes juntos, né, você vai pagar mais ou menos por assinatura R$ 1.920 reais. Se eu tô falando que eu cobro uma entrada de 5 mil reais, eu já tenho dinheiro. Se ele cobrar, seja uma entrada de 2 mil, fixo não cobra entrada, e alinhador eu cobro 2 mil. Eu tô pensando em vários cenários de clínica aqui, tá, gente? Tem gente que cobra 20 mil reais. Exato. E já passa pacote fechado com clique, cobra 25 mil reais, 30 mil. E vem populares que cobram 500 reais, 300 reais de entrada. Ou assim, nós estamos chutando números aqui, gente, porque o Brasil é aquele que falou, um país que tem
multifacetado, tem múltiplos mercados dentro do próprio Brasil, e cada um tem sua realidade, mas a questão é, se tu cobrou 2.000 de entrada, ele já quita esses 12 meses e as mensalidades teoricamente, seriam só lucro. Exatamente. E ainda assim, antes de lançar esse produto, a gente lançou uma pesquisa de mercado, né, para validar tudo que a gente está falando aqui também quanto a números, né? Barreira de entrada é, de fato, o valor inicial do tratamento, é a entrada que o cliente paga, mas a gente parou e avaliou que a mensalidade, ela não é tão diferente entre o fixo e o alinhador. Às vezes, dependendo da clínica, se ela é um high ticket, ela é muito próxima, é uma linha muito tênue para cruzar. Porque a gente está falando aqui no cenário de trabalhar com 350, 400 reais de mensalidade no Flow, onde tem clientes que cobram isso aí, ou até mais, no fixo. Então, é migrar. Exato. Só que qual que é a facilidade? Eu preciso receber o paciente também todo mês na minha clínica? Se você quiser, não. Você pode tratar com o Flow também mais espaçado. Então, tu tem minha carteira hoje está saturada. Eu não consigo atender mais que 100 pacientes. Tá bom. Espaça agora esses pacientes a cada 2 meses. Tu já dobra a tua possibilidade de atendimento, né? Dobra a tua hora clínica, né? Outra questão que as pessoas perguntam muito do Flow pra mim é, mas eu tô fazendo Flow. Se eu tiver que escanear de novo o paciente, tem algum custo? Não, não tem custo algum. É como se fosse tratamento normal. Você vai receber lá um projeto de 24 pares de alinhadores, você vai recebendo de 6 em 6 pares. E quando chegar lá no par 15 e perder o tracking, vai só você escanear de novo, fazer um refinamento e a Clique segue te mandando nesse mesmo fluxo os alinhadores subsequentes do novo planejamento. Então, não tem uma diferença assim, poxa, eu vou ter um custo extra e tal. Só para entender, então, o funcionamento do tratamento ortodôntico para nós na área técnica, na área da ortodontia, é exatamente igual, com a diferença que são 2 placas por mês. Né? Não, nem mais nem menos, porque a gente tem que manter Exatamente, o padrão. que funciona para 90% das clínicas e em 99% dos casos. 14 dias de troca de placa é um tempo muito bom para ter tempo de um torque ser expressado no ambiente, para um fechamento de espaço, para dar uma estabilidade nesse uso dessa placa. Agora, também eu estava pensando, enquanto tu falava aqui, Douglas, que tem clínicas que já estão funcionando bem no modelo tradicional. Eu tô com clientela high ticket, eu gosto de cobrar tal, estou me posicionado no mercado, eu já cobro, sei lá, 8.000 de entrada, mais, sei lá, 500, 800 por mês, e eu estou bem, estou fechando 90% dos meus casos. Não precisa mudar. Não. Talvez isso é mais interessante para aquela clínica que está fechando 50% dos casos, o paciente quer botar alinhador, mas achou aquela barreira de entrada muito alta, tu tem a carta na manga e diz, olha, tem um produto novo aqui na Clique, que é o Flow, que é assim, 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 as regras são essas, ele vai te mandar mensalmente os alinhadores, a gente não vai ganhar uma caixa aqui com centenas de alinhadores, Perfeito. nós vamos ganhando aos pouquinhos, assim como se estivesse financiando o tratamento para ti. Mas essa clínica, E ele vai fechar daí, em vez de 50% dos casos, vai fechar os outros 80%. da mesma forma, essa clínica está fechando 90%, e esses 10 aqui? Vamos olhar pelo outro lado. Eu quero ganhar 100% dos negócios, não quero perder negócio. Então, aí está o Flow. O Flow também tem uma outra vantagem, tá? A gente tem aqui, obviamente, a gente sabe que o mercado existe várias operadoras, a gente sabe que tem clientes que dão mais de uma opção dentro da sua própria clínica, e nada mais é do que isso. O Flow ele é para ser mais uma opção. Se eu fecho 90% dos meus casos e 10% eu estou perdendo, agora eu não quero perder esses 10 mais. Eu tenho a opção do Flow. Assim como se eu fecho 50 e quero buscar os outros 50, você pode usar o Flow também para buscar esses 50. O importante aqui é, você como profissional, você como empreendedor, que nada mais é do que todo profissional da área da saúde, como ortodontia especificamente aqui nesse caso, é um empreendedor. Seja trabalhando com a profissional liberal ou com a própria clínica, né? Você é um empreendedor e você precisa dessa rentabilidade, né? Você vai ter uma meta. Mas eu não tenho uma meta da minha clínica, mas tem uma meta de rendimento pessoal, né? Eu quero ter meu salário também, se não quer ter uma meta na tua clínica. O mercado está cada vez mais competitivo, gente. Se você não tem lucro, você não consegue reinvestir na sua clínica, tu não consegue comprar um scanner 3D, que hoje em dia está muito barato. Exatamente. Vai. Mas aí eu ganhei Hoje em dia, quanto é que é? 2.000 e... nós temos uma campanha junto Não com é o o Flow. assunto da aula, mas assim, scanner ajuda a fechar mais casos. Sim, nós temos uma campanha hoje junto do Flow, você pode adquirir um scanner e mais 10 assinaturas do Flow em 24 parcelas de R$ 2.300. Ou seja, é mais uma maneira de a gente agregar valor com o Flow, porque essas 10 assinaturas praticamente vão cobrir o valor total do scanner. E o scanner não é nem comprado, ele é um leasing. Se você comprou, usou um ano, não estou gostando desse scanner, quer devolver? Pronto, para de pagar e devolve o scanner. E da mesma forma, se você pagar os 24 meses, no final ele é seu. Então, nunca foi tão fácil tu entrar por digital para ter uma ferramenta fundamental para converter pacientes com um scanner, para poder dar o start no tratamento, para poder fazer os refinamentos imediatamente sem precisar mandar esse cara lá na clínica escanear. Ficou muito acessível o scanner 3D hoje e ele
sem dúvida, é uma ferramenta de conversão poderosa. Claro. As clínicas que mais compram alinhadores aqui na clínica, todas têm scanner. E a primeira, Parado. uma das objeções que a gente tem hoje era justamente isso. Eu não consigo fechar porque meu cliente não compareceu para fazer escaneamento na radiologia. Então, ou demora demais. É 2.300. R$ 2.300. Esse R$2.300 não é o scanner, tá? Vocês não entenderam. É o scanner mais 10 mensalidades de flow incluídas. Ou seja, você já tem tratamento para 10 pacientes com um scanner de R$ 2.300. Se você cobrar uma mensalidade desses pacientes aí de, sei lá, R$400, você está ganhando R$4.000 e o scanner se paga. Vamos fazer um exercício rápido aqui, né? São 10 assinaturas. Vamos dizer que consigo cobrar R$2.000 de entrada. Você já rentabilizou aqui 20 mil. Se tu cobrar R$400 por mês, tá? Vezes 12 meses, é R$4.800 por paciente. Vezes os teus 10 assinaturas, são R$48.000. Ou seja, você vai fazer R$68.000 e você vai ter um custo efetivo final de 55 mil. Tu tem uma margem de lucro aqui de R$13.000 já, só com essa E conta. adquire um scanner, tu tá olhando só esses 10 pacientes, né? Não tá olhando todos Não. os pacientes da clínica. Só com essas 10 assinaturas tu já consegue rentabilizar para pagar o teu scanner. É 10 pacientes que tu vai atender para pagar o scanner e ainda para ganhar um lucro. E o melhor, tu vai receber esse valor em 12 meses e tu vai estar pagando em 24 meses. Tá. Então, você tá aprendendo um modelo de gestão para fazer investimento com recursos da tua clínica. Ou seja, tu ganha dinheiro no tratamento e ganha dinheiro aplicando posteriormente nesse valor. Voltando ali para aquela questão do lucro da clínica, a gente tem que ter lucro nosso, pessoal, óbvio, né? Mas com o mercado tão competitivo, a gente tem que estar reinvestindo na clínica constantemente para mostrar para o teu paciente. Você está reinvestindo na clínica, reinvestindo em informação profissional, vai ter uma televisão nova, uma sala de espera legal, um cafezinho e tal. A gente tem que ter lucro. Sem lucro, a gente vai definhar, a gente vai morrer. Então, a gente tem que encarar, sim, o nosso consultório como um business lucrativo e não é feio. A gente é da área da saúde, a gente acha feio cobrar, a gente acha feio ter lucro, é antiético. Não, a gente tem que ter lucro para o mercado estar cada vez mais competitivo para entregar o melhor para o nosso paciente. Seja um bom tratamento, um profissional bem informado, um scanner de qualidade, uma cadeira nova, manutenção. Então, assim, aumentando a lucratividade, muda todo o cenário já em 2025 para vocês, tá? Eu acho que seria legal a gente pegar aquela ferramenta, porque eu fiquei impressionado, tá? Sim. Porque a gente pegou um case de um cliente que tinha lá X pacientes, ele começou a converter 10 pacientes a mais por mês de alinhadores e a gente calculou a diferença de lucro que esse cara ia ter no final do ano de 2025 comparado com 2024. Cara, vamos abrir. Nós temos assim, nós temos aqui uma planilha de Excel e também temos um site que simula essa planilha. A gente vai poder mandar o link para vocês fazer esses cálculos com o cenário de vocês. Por exemplo, eu boto 5 alinhadores por mês e 5 fixos. Se eu fizesse só alinhadores, quanto é que seria mais o meu lucro? Se eu migrasse esses meus pacientes da orto fixa hoje, eu tenho 100 pacientes, vou migrar 30. Quanto vai ser meu lucro a mais por esses 30 aqui? Se a minha clínica aqui é full fixa, fosse 50% fixa, 50% alinhador, quanto seria meu lucro mensal? Esse exercício é fundamental para vocês, vai abrir os olhos de vocês, é impressionante. Vou pegando ali o notebook. Perfeito. A gente comparar. Bom, pessoal, agora abri então aqui a planilha que calcula a diferença de custos e lucratividade entre aparelho fixo ou algum outro tipo de aparelho que você trabalhe com alinhadores no estilo de mensalidade flow. Isso facilita a tomada de decisões para a gente decidir, poxa, eu cobro X para o meu aparelho fixo, eu vou ter um custo a mais para pagar uma mensalidade, uma assinatura de alinhadores. Quanto que eu devo cobrar do cliente lá na ponta para fazer sentido em inglês seria afford, né? Faz sentido pagar essa diferença dos alinhadores. Então, eu cobro X reais de fixo, eu tenho que cobrar X a mais de alinhadores. E quanto de lucratividade eu vou ter mensal por paciente? Quanto eu vou ter de lucratividade no total de pacientes que eu tenho e também a diferença de lucratividade anual, ele mostra aqui. Tá? Só um parênteses antes, Guilherme, acho que talvez não tenha ficado claro, né, pra gente explicar o que é o ClickFlow. Então, puder dar uma introdução aqui, inicial, eu termino a parte de negócio. Perfeito. Antes de nós entrar nesses detalhes da planilha, eu vou pedir para te explicar então, Douglas, o que é o ClickFlow, que talvez realmente não tenha ficado claro, o que é essa modalidade de assinatura de alinhadores, como assim? Perfeito. Bom, o ClickFlow nada mais é do que um novo modelo de negócio para você aplicar na sua clínica. Ao invés de você vender tradicionalmente o modelo através da compra de um plano e posteriormente uma mensalidade ou uma entrada, a ClickAligner oferece hoje o único modelo de assinatura do Brasil voltado para alinhadores. Nada mais é do que, da mesma forma que você oferta ao seu cliente final, nós da Click ofertamos agora para você, nosso cliente, os doutores, comprar então os nossos alinhadores de uma maneira de assinatura. Ou seja, isso vai facilitar muito mais a venda na ponta, o teu custo mensal junto à ClickAligner também
Porque, vamos supor, se eu tivesse hoje 10 casos parcelados junto à Clique, você teria um montante mensal muito mais elevado. Hoje, com o modelo de assinatura, você vai ter um custo mensal mais reduzido, diluindo assim os teus pagamentos e automaticamente dando margem para investir um pouco mais dentro do teu próprio negócio. Melhora até o fluxo de caixa do cliente. Com certeza, com certeza. Então, só para vocês entenderem, resumo da história, assim, a Clique, a gente sempre busca inovar. A Clique já inovou como a primeira empresa nacional a ter um software que permite vocês fazerem movimentações. Foi a primeira empresa nacional a ter um alinhador contornado com CNC roboticamente. A gente teve várias melhorias e hoje a gente está inovando na maneira de negociar com o cliente, quase num business plan. A gente não está abandonando de forma alguma os pacotes tradicionais de 1 ano, 2 anos, 5 anos. A gente vai manter os pacotes, mas tem uma modalidade muito nova, que é inovadora mesmo, porque ela realmente tira essa barreira de entrada e melhora muito o fluxo de caixa no fechamento dos casos. E se vocês querem ter mais informações sobre o ClickFlow, basta acessar o site da ClickAligner e lá tem uma aba ClickFlow, onde você pode conhecer mais detalhes sobre o modelo de assinatura e conversar com os nossos consultores comerciais. E aí, como o modelo de negócios muda, que não é mais, vou comprar um produto de R$1.000, eu tenho que cobrar uma diferença sobre esses R$1.000, que fica fácil calcular para o paciente, e é um custo com recorrência mensal. A gente criou também essa planilha aqui, que também tem um aplicativo na web, que a gente vai mandar o link para vocês, vai estar aqui embaixo no vídeo, o link para vocês fazerem vocês mesmos os cálculos junto com a gerência da clínica, para ver o que fica mais, o que faz mais sentido para vocês, se é vender com entrada ou sem entrada. E só fazendo uma brincadeira aqui, como a gente já fez com alguns casos, vamos simular aqui, pessoal. Vamos supor que o meu tempo médio de tratamento seja 24 meses. Como é que funciona? A gente coloca aqui o tempo de tratamento médio, 24 meses, por exemplo. Quantos casos? Vamos começar com um caso. Um caso eu vou sair, em vez de oferecer para esse paciente aparelho fixo, vou colocar para ele alinhadores, na modalidade de assinatura. Vamos supor então que no meu aparelho fixo eu cobro uma entrada de R$1.000 e para alinhadores eu vou cobrar os mesmos R$1.000. Perfeito. Eu nem vou fazer diferença. E agora aqui é uma grande diferença. Tem gente no Brasil que cobra R$60 mensalidade, tem colegas que cobram R$800. Então vamos chutar aqui com uma clínica popular que cobre R$100 de mensalidade. Pode ser, Douglas? Sim? Perfeito. Pode ser. Quanto que eu devo cobrar para aparelhos alinhadores? Eu tenho R$100 eu cobro para fixo, para alinhadores eu estou 160 a mais de custo, vamos botar uns R$250 a mais em cima aí de margem? Você pode trabalhar pelo menos aí com um markup, que a gente falou já um pouquinho antes, de pelo menos 2. Se você trabalhar um markup de 2 sobre o teu custo, cobraria algo em torno aí de R$320. Vai ficar bem baixo. Então vai ficar com uma margem mais apertada. Vamos supor assim, trabalhar com R$380. Eu ia dizer 350, porque assim, a clínica está trabalhando num volume, lá tem 1.000 pacientes ativos, as clínicas populares de fixo, pagando R$100. Tu não vai converter 100% disso, mas uma boa parcela tu consegue. Vamos botar então 300 para alinhadores, que é um tratamento diferenciado, é R$1.000 de entrada, R$380 mensais. O que a planilha está nos trazendo aqui? Ela está trazendo uma diferença de lucro mensal aqui. Para cada paciente que tiver com alinhadores, eu vou ganhar R$120 a mais em relação aos pacientes de aparelho fixo. Lembrando, né? Este lucro aqui é o lucro bruto, né? Não está retirado os impostos aqui. Mas mesmo assim, por mais que você vai ter uma evolução do custo, né, de R$100, o imposto seria menor para 380, ainda assim a margem de lucro ela é esmagadoramente maior. Porque vamos pensar numa ideia de 30% de imposto sobre os nossos R$380 aqui hoje. Ficaria um pouco apertada a tua margem. Mas, se você trabalha como um CNPJ hoje, a sua tributação vai girar em torno de 11% aqui. 11% você teria uma margem de pelo menos mais R$80 de lucro sobre o montante final. Então, é uma coisa bem interessante, ainda mais quando se fala de volume. Que agora, acho que é o próximo teste que a gente pode fazer aqui, Guilherme. Aumentando esse número de casos, né? A gente falou, pensando num cenário de uma clínica que tem lá 200 pacientes com orto fixa. Se tu conseguisse converter, por exemplo, 30 pacientes. 30%. 30%, perfeito. Você tem 60 pacientes. 60 pacientes. Olha quanto você consegue fazer a mais por mês, primeiro. Agora olha o montante. A final do período. Em 24 meses aqui. Então, a gente avalia que é um bom crescimento e o quanto isso impacta para a tua clínica hoje mudar o processo de sair da orto fixa para alinhadores, sendo que a Clique assume a questão de te dar uma condição de pagamento melhor, ou seja, vai ter a flexibilidade. Você vai ter também aqui junto a Clique controlando o processo e te enviando os alinhadores, ou seja, você não precisa se preocupar com logística, com o atendimento ao cliente, a gente está sempre mandando previamente. Então, além de uma margem melhor, você também tem um auxílio na tua gestão sobre esses teus casos.
A grande diferença que eu vejo é que o ClickFlow ele viabiliza isso em clínicas assim de baixa renda, onde era inviável colocar aparelhos alinhadores. Por exemplo, teria que cobrar do paciente uma entrada de R$6.000, R$8.000, ou parcelar essa entrada. A clínica também parcela em 10 vezes os pacotes, Sim, né? sim. Mas ainda assim é muito mais caro que a mensalidade para quem faz no volume. O ClickFlow chega até R$160 por mês. Então, é isso que nós estamos calculando aqui. Um ClickFlow para quem faz mais do que um caso mês, que fica R$160 o valor dele, vai aumentando conforme aumenta seu volume de casos. Vai diminuindo o valor. Né? Então, a grande jogada aqui é que ele reduz, mesmo para clínicas populares, quanto para clínica privada. Por exemplo, vou fazer uma simulação numa clínica classe média alta, por exemplo, que cobra para colocar aparelho fixo R$3.000, R$3.500, é bem comum isso aqui na região. Cobra uma mensalidade fixo já de R$300. Isso aí. Tá? E ele vai daí para alinhadores, é um público que tem condições, ele vai cobrar um pouquinho mais, vai cobrar R$5.000 de entrada para os alinhadores e vai cobrar R$600 de mensalidade. Poderia ser 500, faria sentido 500 também. Mas fazendo isso para um paciente só, ele vai ter um lucro mensal de diferença desse paciente de R$200 a mais por mês e R$4.800 no final do período. O paciente vai ter um aparelho de alta qualidade, conforto. Não vamos entrar nesse quesito e nem na questão de indicação de tipo de aparelho. Nós estamos analisando aqui somente a questão financeira, que ele consegue. E isso é indiscutível, que com alinhadores a gente consegue cobrar um ticket mais alto, porque se trata de um aparelho mais diferenciado. Mas tem colega que cobra muito mais alto com fixo. Beleza, mas a gente tem que entrar no consenso que isso é uma minoria. Sim. E o aparelho alinhador, por ter agregado valor, agregado a ele é mais caro. Tem o custo do aparelho. E também tu pode avaliar o quê? Da mesma forma. Eu tenho essas margens aqui hoje trabalhando com um alinhador na minha clínica de alto valor agregado. Mas lembra daquela média que a gente falou? De cada 10 casos eu fecho 8 e 2 ficam para trás por uma questão de orçamento. Aí tu tem margem para trabalhar aqui dentro também e reduzir. Tu não vai reduzir na tua mensalidade, mas você pode reduzir um pouquinho na tua entrada. Dilui um pouco mais isso. Já que tu não tem essa barreira de entrada com a operadora, no caso a Click Aligner, você pode repassar isso para o teu paciente também e não perder aquele negócio. Então fazer um 10/10. Esse é o objetivo também do Flow. Sem falar assim, e na questão de business, por exemplo, aquele colega que está muito no fixo, tem pouquíssimos pacientes de alinhador, ele começa a converter mais para essa tecnologia, para ser pacientes mais high ticket, ele consegue atingir até um novo público. Claro. Se ele converte, por exemplo, a realidade da clínica muda. Se ele tem ali depois, no final de um período de 12 meses, sei lá, 40 pacientes utilizando alinhadores, significa um lucro mensal a mais de R$8.100 ao mês. E isso vai resultar, no final de um período de 2 anos, mais R$200.000 em caixa. Cara, R$200.000 você pode comprar um scanner novo, você vai investir na sua carreira, compra uma cadeira, investe na estética da sua clínica, vai fazer uma viagem para o exterior. E isso nós, dentistas, às vezes não botamos na ponta do lápis. A gente começa a sentar no mocho, fechar tratamento, a gente está ansioso por tratar a dor, né, ou a queixa do paciente, e não pensa no nosso bolso, não pensa na dor do próprio negócio. Na dor do próprio negócio. A gente senta lá, trabalha, chega no final do mês, não foi tão bom assim. E quando que a gente está com a faca e o queijo na mão, hoje mais do que nunca, isso aqui eu vejo como uma alternativa para aqueles 20% de casos que não fecham, sim, ou para aquelas clínicas que não tratam com alinhador ainda, entrar com tudo e acelerar no digital. E é uma grande revolução a um investimento muito baixo. Então, se você parar para analisar que a tua mudança, teu paradigma, que seria, eu preciso fazer um grande investimento, eu preciso colocar um valor aportado inicial muito alto, hoje não tem mais isso. Então, a Click ela removeu essa barreira para o nosso cliente, para que o nosso cliente possa desenvolver ainda mais o trabalho com alinhadores e, consequentemente, ter uma margem de lucro, como o Guilherme explicou aqui muito bem no exemplo, muito elevada. Então, isso agrega valor para a clínica e faz com que a roda toda gire, né? Para você reinvestir internamente. Exatamente. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que, nós como profissionais, temos que parar para pensar no nosso negócio como business também, não só como bons profissionais, mas isso aqui muda todo um prognóstico, né? Que eu nem falando para cliente, o prognóstico da saúde financeira da clínica para o próximo ano. Vale lembrar aqui, uma outra coisa que a gente tem que botar na balança, quem não está acostumado a tratar com alinhadores, tem uma dor da mudança. Você tem uma dor de entender que não é só sentar o paciente e sair colando o bracket, você tem que fazer um planejamento digital que vai agregar também valor ao seu atendimento, você tem que entender que você depende de um provedor desse serviço, que é um laboratório, que é uma fábrica, que vai te mandar os alinhadores todos os meses, e o nosso fluxo de atendimento muda. Mas depois que a gente tem nos primeiros pacientes são piores, sim, depois que a gente tem um volume grande de pacientes nesse fluxo de separa a alinhadora, troca de alinhador, colagem de etátimas, IPR,
a rotina clínica fica muito mais leve do que a rotina de aparelho fixo. O tempo de cadeira é mais baixo, o número de urgências é menor, não tem fio escapando, não tem bracket caindo, não tem desconforto tão grande para o paciente. Então, depois que tu teve a dor inicial de entender como é que funciona a mecânica dos alinhadores, também dominar a técnica para tratar bem os pacientes, que é outra dor, a gente tem que aprender. Sim. Cara, é um caminho sem volta. É Sim. um caminho sem volta e os pacientes ficam felizes, o tratamento, na grande maior parte dos pacientes, se adaptam muito bem aos alinhadores, a rotina de colocar e tirar o alinhador, tem que ser colaboradores, e isso muda tudo. Muda o financeiro da clínica, muda o tempo do dentista para ter mais tempo para focar em outras coisas importantes para a manutenção do negócio, ou seja, não vai ficar lá naquela consulta de 1 hora ajustando fios na arcada, né, os arcos de aço. Então, realmente é uma quebra de paradigma muito importante. De novo, não existe melhor ou pior. Na minha clínica eu continuo utilizando todas as técnicas necessárias para atingir o objetivo, mas isso aqui muda demais. R$8.000 a mais por mês em uma clínica faz muita, mas muita diferença. Imagina assim, como o Guilherme falou, não é algo melhor ou pior, mas imagina para você aumentar a tua lucratividade mensalmente R$8.000, o quanto a mais você tinha que fazer, quantos pacientes a mais tem que colocar em cadeira. Aqui a gente está falando, utilizando a estrutura que você já tem, migrando alguns pacientes, que você não vai conseguir migrar talvez 100% da tua carteira, mas migrando alguns, você já consegue ter um retorno financeiro para reinvestir no próprio negócio. Então, trabalhar de uma forma mais objetiva e prática, né? Tem clínicas que são bem agressivas que realmente fazem isso. Nós vamos migrar a carteira, vamos oferecer para os pacientes que estão de aparelho fixo um outro tipo de aparelho para continuar o tratamento. Eu, particularmente, não costumo fazer isso, mas vejo várias clínicas fazendo isso, que é uma maneira de entregar algo diferente para o paciente e ganhar um pouco mais também na ponta. Mas o que o Douglas está falando de migrar, daqui a pouco é os novos pacientes. Se no ano eu starto 40 pacientes no ano, se eu startar 40 com alinhadores, eu vou estar ganhando mais do que se eu tivesse startado eles com fixo. Exatamente. É isso que é a diferença. Não é simplesmente, tira o fixo, bota o alinhador. Né? Pode até pegar mal em algumas situações. Né? O paciente vai dizer, por que você não me indicou antes? Porque não existia essa técnica, era muito caro, agora está mais acessível. Né? Mas, Douglas, eu só tenho a te agradecer, não sei se tem mais alguma colocação importante. Não, acho que foi muito bom o papo, a gente conseguiu, eu acho que elucidar grandes pontos aqui, principalmente validando sobre a questão do flow, então, praticidade, a facilidade, as condições de pagamento e a margem de lucro que ele vai entregar no final, que isso é o mais importante para que você possa reinvestir o dinheiro dentro do seu próprio negócio. Então, acho que a gente conseguiu sanar várias objeções que poderiam ter hoje aí, né, com o nosso tema aqui, e ficamos à disposição para trazer mais conteúdos também relacionados a isso e demais coisas da Clique. E lembrem que se surgir qualquer dúvida, nossa equipe comercial está à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Sigam a Clique nas redes sociais, no Instagram, a gente tem colocado cada vez mais novidades. No nosso canal de YouTube, esse vídeo vai estar lá, talvez não na íntegra, porque a gente não pode falar de valores no YouTube, mas temos dentro da plataforma da Clique Online de cursos, temos uma série de vídeos daí na íntegra, falando de valores, coisas técnicas importantes. E, bom, gente, só tenho que te agradecer, Douglas. O Douglas está aqui comigo no meu dia a dia, a gente discute diariamente isso, a gente vê essa dor na ponta lá nas clínicas e a gente também vê clínicas que praticamente não faziam alinhadores, hoje estão faturando muito mais que faturavam em alinhadores. Então eu espero que esse vídeo e esse bate-papo que tenha aberto a cabeça de vocês para, virar essa chave aqui em 2025 e entender que isso pode ser algo bom para vocês, bom para os pacientes e muito bom também para a saúde financeira do negócio de vocês. Então, muito obrigado, Douglas, como sempre. Guilherme. Não vou te dar o brinde da Clique, não vai ganhar canequinha nem camiseta, eu tô de camiseta hoje. Não. Eu até trouxe minha camisa social ali, que eu ia fazer, eu gosto de fazer de camisa social sempre os Clique Talks. A gente começou a bater um papo aqui, a Aline já começou a gravar. Quando eu olhei no meio do podcast, eu assim, puxa, não botei camisa. Mas tudo bem, faz parte, você vai pros cortes ali. Tem camisa, mas tá ótimo, tô vestindo o uniforme da empresa aqui. E, bom, espero que tenham gostado e até o próximo Clique Talks, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.